Graça e paz, querido professor Azeniel, com mais um tema da lição. O nosso tema hoje é o avivamento pentecostal no Brasil. Vamos para o nosso texto áureo? E os que ouviram foram batizados em nome do Senhor Jesus. E, impondo-lhes Paulo as mãos, veio sobre eles o Espírito Santo e falavam em línguas e profetizavam. Atos capítulo 19, versículo 5 e 6. Verdade prática. Deus derramou o grande avivamento pentecostal no Brasil. Ele pode avivar mais uma vez o seu povo. A nossa leitura bíblica em classe está em Atos capítulo 19, versículo 1 ao 7. Acompanhe comigo. Sucedeu que, enquanto Apoio estava em Corinto, Paulo, tendo passado por todas as regiões superiores, chegou a Éfeso e, achando ali alguns discípulos, e disse-lhes: Recebestes vós já o Espírito Santo quando crestes? E eles disseram: Nós nem ainda ouvimos que haja Espírito Santo. E perguntou-lhes, então: Em que sois batizado, então? E eles disseram: No batismo de João. Mas Paulo disse: Certamente João batizou com o batismo do arrependimento, dizendo ao povo que cresce no que após ele havia de vir, isso é, em Jesus Cristo. E os que ouviram foram batizados em nome do Senhor Jesus. E, impondo-lhes Paulo as mãos, veio sobre eles o Espírito Santo, e falavam em línguas e profetizavam. Eis eram a todo uns 12 varões. Objetivos da lição. Primeiro, mostrar que o movimento de Atos se repete no Brasil. Segundo, pontuar o nascimento do novo movimento. Terceiro, explicar a expansão do avivamento pentecostal. Vamos para a nossa introdução? Vem comigo. A chegada do movimento pentecostal ao Brasil mudou a realidade espiritual desse país, de forma inquestionável e irreversível em termos de liturgia, proclamação do Evangelho, manifestação do poder de Deus com sinais, prodígios e maravilhas. Em termos espirituais, o Brasil começou sob o manto do catolicismo romano, no dia do seu descobrimento, em 22 de abril de 1500, com a chegada dos portugueses naquilo que mais tarde se chamaria terras brasileiras. Vindo dos Estados Unidos, os missionários Daniel Berg e Gunnar Wingre chegaram em terras brasileiras em 1910. No dia 5 de novembro de 1910, os missionários Daniel Berg e Gunnar Wingre, eles deixaram Nova York a bordo do navio Clemente, com destino a Belém. Né? Deus estava o quê? Confirmando o chamado dele. Daniel Berg e Gunnar Wingre, eles chegaram na capital do Pará no dia 19 de novembro de 1910. Por instrumentalidade desse servo, Deus iniciou o maior avivamento espiritual em terras brasileiras. O avivamento pentecostal no Brasil é o que estudaremos nesta lição. O movimento de Atos se repete no Brasil. Tópico 1. Pentecostes entre os salvos. Subtópico 1.1. Em Atos, capítulo 19, versículo 2, há uma pergunta do apóstolo Paulo para os discípulos em Éfeso. Recebestes vós já o Espírito Santo quando crestes? Essa pergunta também pode ser feita assim. Tendo crido, recebestes o Espírito Santo? E também, recebestes já o Espírito Santo depois que crestes?
A pergunta de Paulo a esse grupo de Efésios enfatiza a verdade que, sem o Espírito Santo, não há salvação. E a gente vê isso em Romanos capítulo 8, versículo 6 e versículo 16. Também em 1 Coríntios, capítulo 12, versículo 13. Ou em Efésios, capítulo 1, versículo 13. O Espírito é o que dá vida. Talvez os homens não soubessem que a ocasião do derramamento do Espírito Santo, por fim, tinha chegado. As modalidades da mesma pergunta revelam um fato, de acordo com o contexto do trecho de Atos, capítulo 19, versículo 1 ao 7. Paulo reconhece que os 12 Efésios carecem do dom carismático do Espírito Santo. Como Paulo explica, a pregação de João foi um ministério salvador e estava de acordo com o plano de Deus. Ele chamava as pessoas ao arrependimento e à fé em Jesus, aquele que vem. Os discípulos de Éfeso foram batizados em nome do Senhor Jesus. Isso é, já tinha a fé salvífica. Em seguida, receberam o batismo no Espírito Santo por imposição de mãos. O propósito dessa pregação era aqueles que ouvissem e crescem em Jesus. O mesmo foco e meta da pregação de Paulo. João ministrou o batismo com símbolo de lavagem de pecado pelo Espírito Santo. A plenitude do Espírito Santo. Como vimos em lição anterior, há duas experiências distintas do livro de Atos dos Apóstolos. Primeiro, a experiência de salvação. Tendo ouvido a explicação de Paulo sobre o batismo, os discípulos efésios querem ter a certeza da sua relação espiritual com o Senhor e apoia-se numa fundação adequada. Eles pedem o batismo. Lucas faz apenas um breve relato desse acontecimento, mas, muito provavelmente, a mensagem de Paulo instiga os discípulos efésios a fazer o pedido. Paulo concorda e os batiza. Esse é o único lugar onde é mencionado um rebatismo no Novo Testamento. O batismo no Espírito Santo. Da mesma maneira que Ananias impõe as mãos sobre Paulo e o apóstolo foi cheio do Espírito Santo, a gente vê isso em Atos, capítulo 9, versículo 17. Assim, Paulo impõe as mãos nos 12 e eles também foram cheios do Espírito Santo. Veio sobre eles o Espírito Santo e falavam em línguas e também profetizaram. Em Atos 19, vemos essas duas experiências de maneira muito clara. Primeiro, os discípulos foram batizados em águas e, depois, receberam o Espírito Santo com imposição de mãos. Esse recebimento teve evidências físicas em línguas e profecias. Atos capítulo 19, versículo 3. Perguntou-lhes então, em que sois batizados? Então, e eles disseram, no batismo de João. Quando Paulo mostrou a esses discípulos o erro em que estavam, eles aceitaram de bom grado a nova revelação e foram batizados em nome do Senhor Jesus. Quanto a apoio de quem ele disse que conhecia somente o batismo de João, ele entendeu corretamente o significado desse rito quando batizado, embora conhecesse somente o batismo de João. A experiência do batismo no Espírito Santo é tão distinta da salvação que aquela pode ser identificada fisicamente por meio de línguas como confirmação do dom de Deus. Foi o que aconteceu com os discípulos em Éfeso, né? Manifestação de quê? Do poder de Deus com sinais e também maravilhas e também com prodígios. Chamados por Deus, subtópico 1.3. Algo semelhante aconteceu aqui no Brasil, por intermédio de Daniel Berg e Gunnar Wingre. Pela direção de Deus,
Os dois missionários suecos chegaram ao Brasil em 19 de novembro de 1910. Quero fazer aqui um breve cronológico para a gente entender um pouco isso aqui. Isso a gente vai iniciar em 1879, no nascimento de Gunnar Wingre. Depois, em 1884, o nascimento de Daniel Berg. Já em 1902, Daniel Berg muda-se para os Estados Unidos. Já em 1903, Gunnar Wingre muda-se para os Estados Unidos. Em 1909, eles recebem o Espírito Santo e logo depois se conhecem em Chicago. Já em 1910, os missionários chegam a Belém do Pará, no Brasil. Em 1911, o primeiro culto da Assembleia de Deus é realizado. Já em 1918, Gunnar Wingre registra o Estatuto da Sociedade Evangélica da Assembleia de Deus em um cartório de Belém. Em 1930, realizada a primeira Convenção Geral das Assembleias de Deus no Brasil. No início do século XX, predominava a existência das igrejas históricas ou tradicionais. Queridos, deixa eu fazer aqui um breve resumo do início das igrejas no Brasil. A gente entende que o Brasil, ele começou, ou ele teve início com o catolicismo romano, né? Sabemos que predominava no Brasil as igrejas católicas, mas isso até 1817, quando os primeiros protestantes tiveram permissão para construir um templo. Mais tarde, um pouco, em 1824, seria realizado o primeiro culto evangélico no Brasil. Ele ocorreu em Nova Friburgo, no dia 3 de maio de 1824. Anos depois, instalaram-se os irmãos metodistas, os irmãos batistas, os irmãos luteranos, e, em geral, por meio das igrejas reformadas. Consequentemente, havia muitos cristãos que experimentaram a salvação em Cristo, mas nunca havia experimentado o batismo no Espírito Santo, tal qual os primeiros crentes em Atos. Podemos perceber que a história se repete, como em Atos. Os irmãos que não tinham conhecimento sobre o batismo no Espírito Santo. Isso até Deus trazer Daniel Berg e Gunnar Wingre ao Brasil. A gente tem aqui o interior da primeira igreja batista do Pará, a época em que recebeu o missionário Daniel Berg e Gunnar Wingre. Deus usou Daniel Berg e Gunnar Wingre para mostrar a esses cristãos que ele não podia mais ignorar a pessoa bendita do Espírito Santo. Assim como Deus usou o apóstolo Paulo para falar aos irmãos em Éfeso sobre o batismo no Espírito Santo, assim também agora Deus está o quê? Está usando os irmãos Daniel e Gunnar Wingre para quê? Para falar sobre o batismo no Espírito Santo, né? Como também houve em Atos. E é isso que a gente vai ver no decorrer da nossa lição. As experiências gloriosas de Atos dos Apóstolos passaram a se repetir em terras brasileiras. Era possível ver um cristão com mais fervor espiritual. É o que vamos ver no início de um novo avivamento espiritual no Brasil. O nascimento de um novo avivamento. Tópico 2. A pregação do avivamento pentecostal. Subtópico 2.1. A pregação dos missionários chamou a atenção das igrejas tradicionais, causando incômodo e preocupação. Os pregadores no início eram comumente pessoas simples, muito indoutas, sem cultura formal, mas cheia do Espírito Santo, e foram usados como um instrumento poderoso na mão de Deus. Eles não foram bem aceitos pelos pastores das igrejas históricas. A gente vê aqui a primeira igreja batista do Pará. Ela foi fundada no dia 2 de fevereiro de 1897, né?
Sabemos que as igrejas tradicionais, históricas, não aceitavam o batismo do Espírito Santo, porque entendia que o batismo do Espírito Santo foi somente para as igrejas primitivas, para o dia do Pentecoste, e não para os dias atuais. Quero destacar que a irmã Celina Albuquerque vinha há vários anos se dedicando à escola bíblica dominical, até ficar enferma. Agora, ela se encontrava presa à cama, conforme os médicos. Sua doença era incurável. Os remédios que se encontravam ao lado da cama já não faziam mais efeito. Gunnar Wingre perguntou-lhe se acreditava que Jesus podia curá-la. Ela respondeu que sim, e todos os presentes oraram ao Senhor, o grande médico. O Senhor interveio e a curou completamente. Seu ardente desejo agora era que o Senhor a batizasse com o Espírito Santo. A irmã Celina de Albuquerque, membro de uma igreja tradicional, aceitou a mensagem do batismo do Espírito Santo e tomou a decisão de ficar em casa, orando a Deus, para que ele confirmasse se aquela doutrina estava correta. Só um informativo extra aqui, tá? Aqui é a residência de Celina e Henrique Albuquerque, tá? Onde 18 irmãos, liderados por Gunnar Wingre e Daniel Berg, iniciaram a primeira Assembleia de Deus. Bom, eu pesquisei aqui e hoje, né, seria a casa nos dias de hoje, tá? Na rua Siqueira Mendes, número 46, em Belém do Pará. E eu vou deixar o link também aqui na descrição para você conferir aí, tá bom? Só para em meio de informativo, né? Como era anterior e como é hoje. Assim, a irmã Celina Albuquerque recebeu o dom de Deus e, por isso, é considerada a primeira brasileira batizada no Espírito Santo em nosso país. Depois de 5 dias em jejum e oração, numa quinta-feira, à 1h da madrugada do dia 9 de julho de 1911, ela recebeu o dom do Espírito Santo e foi a primeira brasileira a confirmar a mensagem dos missionários Daniel Berg e Gunnar Wingre. Outros irmãos se juntaram a ela e foram também batizados no Espírito Santo. Aqui a gente vai ver da esquerda, tá, para a direita. A gente tem a irmã Teresa Silva de Jesus, a irmã Jussara Dias Rodrigues, o diácono Manuel Maria Rodrigues, a irmã Celina Albuquerque, o irmão Henrique de Albuquerque e também a irmã Maria de Nazaré de Araújo. Infelizmente, a direção da igreja da qual esses irmãos faziam parte não concordou com aquele avivamento espiritual e promoveu uma reunião para confirmar quem estaria de acordo com a mensagem dos missionários. Nessa reunião, 9 irmãos se levantaram e foram convidados a deixar a igreja. Assim, inicia uma história de perseguição que marcaria o movimento pentecostal no Brasil. A gente tem aqui um informativo extra, né, que eu pesquisei também, para a gente ter um pouco de ciência do acontecimento. Aqui, a Wingre deixou um registro em um quadro estatístico em seu diário no ano de 1914, sobre as pessoas que foram batizadas nas águas e também no Espírito Santo, durante os anos 1911 até 1914. Então, em 1911, foram batizados nas águas 13 pessoas. E dessas 13 pessoas que foram batizadas nas águas, 4 delas foram batizadas no Espírito Santo. Já no ano seguinte, em 1912, 41 pessoas foram batizadas nas águas. E dessas 41, 15 foram batizadas no Espírito Santo.
Agora, já em 1913, aumenta aí. A gente já tem uma estimativa maior e também melhor. Olha, 140 pessoas foram batizadas nas águas. E dessas 140, 121 pessoas foram batizadas no Espírito Santo. Mais um pouco na frente, né, a gente vê que vai melhorando. A cada ano que passa, vai melhorando mais ainda. Em 1914, foram 190 pessoas batizadas nas águas. E dessas 190, né, 136 pessoas foram batizadas no Espírito Santo. A obra continua. Bom, fazendo aí um total de 384 pessoas que foram batizadas nas águas e 276 batizadas no Espírito Santo. Crescimento e também perseguição, subtópico 2.2. As perseguições contra os pentecostais eram grandes, conforme Jesus disse em Mateus capítulo 5, versículo 10. Bem-aventurados os que sofrem perseguição por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. O avivamento espiritual provocou mudanças significativas e também visíveis na maneira de evangelizar. Os missionários continuaram a obra realizando culto ao ar livre e também pregando em muitos lugares. Porém, a perseguição era grande e também constantes. Por exemplo, nos primeiros batismos, no Pará, alguns inimigos da obra tentaram impedir o ato batismal. Os primeiros batismos no Pará foram feitos todos em segredo, geralmente às 23 horas, pois não tinha nem igreja, nem ataques de batismo. Há registro de que um deles até sacou um punhal para investir contra o missionário Gunnar Vigre. Foi a irmã Celina que impediu o crime, jogando-se na frente do meliante. O batismo foi realizado sob ameaças e, ao término, todos molhados saíram às pressas sem trocar de roupa. Foram muitas as investidas dos inimigos contra Daniel Berg e Gunnar Vigre. Outros registros mostram que os mosqueiros, no interior do estado, uma casa de pregação foi cercada e apedrejada. Os crentes tiveram que sair para se proteger. Assim que os irmãos se reuniram no salão, começaram a cantar o primeiro hino. Vieram as primeiras pedradas, acompanhada por insulto. O barulho tornou-se tão insuportável que Daniel teve que interromper o culto para falar com eles, lá fora, enquanto os irmãos permaneciam em oração. Ele falou aos garotos sobre o perigo de tentar impor-se a Deus e convidou a entrar e ouvir para que soubesse do que realmente se tratava aquela reunião. E disse-lhes que era ambos bem-vindos a ouvir a jubilosa mensagem pregada ali dentro. Porém, não quiseram dar ouvido. Apesar da gritaria que continuava ao lado de fora, Daniel deu continuidade ao culto, durante o qual oraram pelos rapazes, pedindo ao Senhor que agisse de forma que eles conscientizassem do que estava fazendo. Alaridos e apedrejamentos continuaram, agora com maior intensidade. Após o culto, os dois garotos seguiram os irmãos até suas casas, ofendendo-os com palavras torpes, ameaças de futuras visitas. Histórias como essas são abundantes no desdobramento do movimento pentecostal no Brasil. Entretanto, o Senhor deu muitos livramentos a seu povo. Salmo, capítulo 34, número 7. O anjo do Senhor acampa-se ao redor do que o temem e os livra. Curas divina, subtópico 2.3.
Se houve perseguições e dificuldades no início da obra, também houve intervenções gloriosas de Deus na vida do seu povo. No Diário de um Pioneiro, eu vou deixar o link aqui para você baixar o PDF, tá? Obra escrita pelo missionário Gunnar Wingre, veja o seguinte relato. Uma irmã foi curada de uma enfermidade incurável no lábio. Só para destacar aqui que se trata da irmã Celina, né? Que a gente viu lá no início da nossa aula. Um homem paralítico que estava moribundo e não podia mais falar, foi curado e veio depois para nossos cultos. Uma criança que estava moribunda, com febre, também foi curada. Um homem de idade que sofrera com hérnia por 9 anos foi curado. Um outro homem que havia estado enfermo muitos meses, com febre e tinha todo o seu corpo inchado, foi tanto curado como batizado com o Espírito Santo e também recebeu o dom de profecia. Olha aí que Deus poderoso, né? Um homem que viu seu filho morrer, tomou imediatamente nos braços e começou a invocar o nome do Senhor. Imediatamente a criança voltou à vida. A esposa, quando viu o que aconteceu, se entregou ao Senhor. Esses são alguns de muitos sinais poderosos que marcaram o avivamento pentecostal no Brasil. Eram os sinais de Deus, confirmando a pregação dos nossos pioneiros. Marcos capítulo 16, versículo 20. E eles, tendo partido, pregaram por todas as partes, operando com eles o Senhor e confirmando a palavra com os sinais que seguiram. Amém. A expansão do avivamento pentecostal. Tópico 3. O modelo centrífugo. Subtópico 3.1. O avivamento espiritual fez com que a nossa igreja no Brasil buscasse um modelo de crescimento centrífugo, tá? Ou seja, de dentro para fora. O avivamento espiritual fez com que a Assembleia de Deus no Brasil buscasse realizar modelos de crescimento centrífugo, de dentro para fora, do centro para a periferia. Ou seja, Jerusalém foi o centro inicial da pregação do Evangelho. Dali se expandiu para a Judéia, Samaria e, por meio da obra missionária, tem chegado a todos os lugares e também no mundo. Começaram os cultos. Aonde? Numa casa. E depois? Num pequeno salão. E depois? Num bairro. E depois numa cidade. Os pentecostais evangelizaram aonde? Evangelizaram nas ruas, casas, escolas, hospitais. Mais adiante, os irmãos buscavam um local mais amplo para atender à expansão da obra. E o Senhor salvava, curava, batizava no Espírito Santo. O avivamento pentecostal foi crescendo de maneira nunca vista em nosso país. Estava acontecendo o que Jesus prometeu, mas recebereis a virtude do Espírito Santo, que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, e até os confins da terra. Atos capítulo 1, versículo 8. Trata-se de um modelo de crescimento diferente das igrejas históricas. Estas crescem de forma centrípeta, de fora para dentro. Não sai para buscar as almas lá fora, onde os pecadores estão. E ainda há aquelas, mesmo pentecostais ou neopentecostais, que procuram crescer, ou melhor, inchar com crentes de outras igrejas. Essa não é o modelo da Assembleia de Deus.
Um crescimento acentuado. Subtópico 3.2. Os pentecostais no Brasil não crescem porque buscam pessoas em outras igrejas, mas crescem porque as evangelizam e as discipulam por meio do Evangelho de Cristo. Ao longo da história das Assembleias de Deus no Brasil, a obra começou pequena, mas foi crescendo aos olhos vistos, não apenas em termos numéricos, mas, acima de tudo, em demonstração de espírito e também de poder. Esse é o modelo de crescimento assembleiano. Não cresce buscando ou pescando almas em outras igrejas. Cresce porque evangeliza, discipula e cuida das vidas alcançadas pelo Evangelho de Cristo. Segundo os dados do IBGE, em 2010, os evangélicos eram constituídos de aproximadamente 4,2 milhões de pessoas. Querido, eu fui pesquisar no site do IBGE. Fiquei curioso sobre a quantidade de evangélicos, então eu fui pesquisar. E eu peguei aqui no site, né, do IBGE, como a gente vê aqui, eu fiz um print da tela, tá? A gente vê aqui a amostra religiosa, tá? E o ano de 2010, como ele pede aqui. Então, só a Assembleia de Deus, tá? Só a Assembleia de Deus. A gente tem aproximadamente aí 12 milhões, tá? Eu não entendi, confesso, tá? Confesso que eu não entendi bem o que ele se refere, esses 4,2 milhões aqui. Ainda mais se referindo a evangélicos. E a gente vai ver na próxima tela algo um pouquinho mais diferente. Desse número, a esmagadora maioria é de tradição pentecostal. Bom, sobre a questão pentecostal, a gente tem aproximadamente aqui 25 milhões. Ó, agora, sobre a questão evangélica, né, a gente tem aí aproximadamente 42 milhões, tá? Do IBGE aqui, continua sendo aqui a religião, tá? E amostra aí. Certamente, a próxima pesquisa do IBGE confirmará a tendência de alta. Tudo isso foi fruto do poderoso avivamento pentecostal que Deus enviou para a nossa nação. Chegamos aí à nossa conclusão. Antes do avivamento pentecostal em solo brasileiro, o que dominava o cenário religioso era o sistema de doutrina das igrejas históricas, que não admitia o batismo no Espírito Santo, com sinais evidentes de falar em novas línguas, bem como o exercício dos dons espirituais. Essas manifestações espirituais, fundadas na palavra de Deus, são marcas do verdadeiro avivamento pentecostal no Brasil. A gente tem aí o nosso exercício. Bom, nosso próximo tema é o avivamento na vida pessoal. Querido, ainda não é inscrito no nosso canal? Se inscreva no nosso canal. Deixa aí o seu like, deixa aí o seu comentário, tá? Gostou do slide? Quer adquirir o nosso slide? Aqui embaixo, na descrição, tem aí o link para você adquirir o nosso slide. Vai ser direcionado para a nossa plataforma e lá você pode adquirir. Eu vou deixar também na descrição alguns links, tá? Relacionado tanto ao conteúdo e também alguns PDF para enriquecer mais a tua aula e deixar ela mais dinâmica e criativa, tá bom? Que Deus em Cristo vos abençoe e até o próximo slide.